Você tá como Celina do Tempo de Amar. Isso. Uma jovem que era apaixonada pelo personagem do Bruno Ferrari, né? Pois é. Então, quem acompanhou era filhinha de Pasquim aqui em Malhação, era uma vilã. Ela era uma menina super preconceituosa, super mimada. Uhum. E agora eu tô fazendo, graças a Deus, tô podendo experimentar o outro lado disso. A Celina é uma menina super romântica, sonhadora, super do bem. Uhum. E os anos 20, né? A novela tá se passando de 1927 a 1930. Uhum. Foi uma época super importante para as mulheres, os loucos anos 20. Que as mulheres, elas se libertaram daqueles espartilhos apertados. As roupas mais soltinhas. Começaram a usar roupas mais soltinhas, mais leves, a se maquiar. Um pouquinho, 30 e pouco, elas começaram a votar. Então foi uma quebra foi uma ruptura muito grande. E ela tá lá, né? Aquela paixão tá agora tentando uma relação Pois com... ela era louca pelo Vicente, que é o Bruno Ferrari. Mas como na vida, né, gente? Ele nem olha pra minha cara. Aí tem outro que é doido por mim, mas ela também não olha pra ele. Aí agora ela começou a enxergar o Arthur, que é o Guilherme Leican, com outros olhos e tá vivendo uma paixão muito bonita. Espero que ela seja muito feliz. Ah, muito legal. A gente volta a falar disso. E Pasquim vai estrear em dezembro. Pois é, estreia dia 15 de dezembro. Se Meu Apartamento Falasse. Uma peça tão gostosa. É um musical. Tô voltando ao musical, né? Que eu comecei com musical no teatro. E agora tô voltando a fazer musical, cantando lá uma musiquinha gostosa e... Dançando? Enfim. Dançando, não. Olha! Dançando aí não. Dançando, não. Porque não, né? Não sei, é capaz de... A gente acha que tá pra ensaiar, parece que tem uma... A gente tá ensaiando ainda, né? Mas parece que tem um último número, quem sabe? Sério, Quem uma sabe? musiquinha. Pode ser que tenha, Quem né? sabe? Pode Quem ser que tenha uma sabe? dança. Hã? Mas é um super musical, fez sucesso na Broadway, um filme de Super musical, sucesso. claro. Na verdade, ele começou no teatro, como The Apartment. Depois virou um filme com o Jack Lemmon e Shirley MacLaine. Depois virou... Aí sim virou Chegou musical. Chegou a Broadway, virou musical como Promises. E agora você tá músicas com de Burt Bacharach. Marcelo Médici, Eu, Marcelo Maria Clara Médici, Guedes. Maria Clara Gueiros, Malu Rodrigues, o Caruso, o Fernando Caruso e o Nossa. Antônio Fragoso. E o grande elenco. A Malu canta um absurdo. Meu muito Deus do bem, céu, né? gente. Vão assistir, que vocês vão se divertir. É uma comédia deliciosa. Muito legal. A partir então de 15 de dezembro. Preconceito combate a intolerância, mas para isso a gente precisa ter empatia. A empatia não é o contrário de simpatia. Empatia é a capacidade que a gente tem de se colocar no lugar do outro. Será que isso a gente aprende? Será que se começar bem cedo, ainda em criança, a gente tem condição de aprender realmente a ter essa capacidade? Vou mostrar para você, para começar o programa, um projeto de um professor de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que vem dando muito certo em relação ao bullying. Quem mostra pra gente é o repórter Ricardo Melo, da TV Morena, afiliada da Globo. Vamos ver. Em Campo Grande são cada vez mais comuns situações de violência entre estudantes, principalmente as mulheres. De cada 10 procedimentos instaurados na DEAG por lesão corporal, 8 são praticados por meninas. Só que um projeto social criado por um dos professores está mudando a realidade da comunidade inteira. Bom dia, meninas! O projeto Princesas é bem simples. A base de tudo é muita conversa. E nessa aula se aprende o significado de uma palavra muito importante: empatia. Empatia, professor, o que é isso? É a questão de nós nos colocarmos no lugar do outro. A Karine praticava bullying com as colegas. Eu me colocava no lugar daquela pessoa e falava: poxa, eu não vou fazer mais isso, porque se fosse comigo, eu não ia gostar nada disso. 3 anos depois, inimigas viraram parceiras. E eu fui lá pedir perdão, porque tipo, é ruim as pessoas, você ficar xingando a pessoa e ela achar ruim, porque ela não gostava. Depois da Evelise vir falar comigo, outras amigas dela começaram a falar comigo, me enxergar de um jeito diferente, porque eu me sentia excluída da escola. As notas de todas elas melhoraram. Há mais de um ano, a escola não registra nenhum caso de gravidez na adolescência. A evasão escolar zerou. E a taxa de reprovação caiu de 16% para 7%. O projeto Princesas deu tão certo que hoje funciona em 5 núcleos na cidade. Mais de 500 adolescentes já foram atendidas. A Liz só tem 11 anos. Tão novinha, chegou a ser isolada pela turma inteira. Eu me sentia sem amor delas, sem amizade. Hoje pra mim elas são tudo. São amigas, são irmãs. Pra mim são tudo elas.
sofrimento da menina comove a gente, né? Porque a gente... Move muito, é verdade. Você estava falando que até em casa você já conversou com a sua filha sobre isso. A minha filha, ela tem... esse final de semana eu estava conversando com ela, ela me mostrou um pouco de tristeza, assim, por conta, acho que, da escola, das coisas que as amiguinhas falam. Isso me deixou triste. Falei, não, vem cá, conversa comigo, eu tô aqui pra conversar, vamos bater papo, vamos botar pra cima. Porque Mas era um bullying que ela estava sofrendo? Ela não se abre muito, é muito difícil, né? Você com 13 anos é mais difícil se abrir. Não, e as crianças, às vezes, são muito cruéis, né? Eles não sempre, eu acho. Não sei se são as crianças ou o que elas aprendem em casa também, né? Não, e reproduzem uma assim, crueldade também, né? E sobre isso que o Marco Pasquim estava dizendo, os pais em casa, é muito importante realmente estar atento. Eu que sou mãe, tenho um filho de 12 anos, fico muito preocupada com o tal do bullying no colégio, porque às vezes a criança fica retraída, até mesmo com os familiares dentro de casa, com os pais, e não consegue passar o que está acontecendo de verdade. Está sofrendo, Está sofrendo ali calado, está retraído. Exatamente, chega a ficar mal na escola. Aí o pai não entende, entendeu? Eu vou lá, converso com ela, eu sempre tentando falar com ela. Ou seja, por isso que esse projeto é legal, porque quando ele começou, esse professor, a conversar com as crianças, ele conseguiu melhora no rendimento escolar e a diminuição da ação. Ou seja, a gente consegue aprender, doutor Fernando. Existem pesquisas de neurocientistas que mostram que 98% das pessoas teriam condição de se colocar no lugar do outro. Mas nem todo mundo chega lá exatamente por falta de treino, eu acho, né? Fátima, a coisa mais básica que a gente tem, a gente sabe isso da neurociência, é que existem alguns neurônios chamados neurônios em espelho. Então, quando eu observo um ato motor, por exemplo, alguém jogando futebol, alguém andando de bicicleta, antes mesmo de eu experimentar e aprender aquela nova atividade, alguns neurônios no meu cérebro já começaram a disparar, meio que imitando o que aquela outra pessoa está fazendo. Então, isso é um princípio biológico que a gente já pode imaginar e entender, porque é natural e porque esse número tão grande, 98% das pessoas, teriam condição de se colocar no lugar do outro. Eu acho que quando você começou o programa e explicou de uma forma bem clara que, assim, a gente sabe muito que é ser simpático, né? Uma pessoa simpática, uma pessoa agradável. O empático, ele vai um pouco além disso. Porque a pessoa pode ser agradável e não entender exatamente você, só está tendo aquele verniz, aquela casca social. A pessoa empática, ela entende a outra pessoa, ela tenta se colocar no lugar. Não com os valores dela, mas com os valores da outra pessoa. E isso, na verdade, é o que faz com que a nossa sociedade possa funcionar melhor. A gente tem uma menina aqui na plateia, a Maria, muito lindinha, que ela veio assistir o programa. E aí a gente estava conversando com ela antes do programa sobre esse tema, e ela disse que já passou. Por isso, você tinha uma coleguinha que sofria isso? Sim, ela tinha síndrome de Peter Pan e ela não tinha muita amiga quando a gente estava no jazz, ela não conversava muito com os outros, porque as crianças menores, não conseguiam entender porque ela era mais... Infantil. A síndrome de Peter Pan é aquela criança que não quer crescer? Ela quer continuar sendo criança, quer continuar vivendo no mundo infantil e não acompanha todo o resto da turma. Então as outras amiguinhas não entendiam que ela vivia nesse mundo, né? Aí eu ficava assim, poxa, como é que deve ser? A gente não conseguia entender por que essa pessoa não quer falar comigo, por que eu sou tão diferente? Você ficava pensando que ela devia pensar isso. E aí você se aproximou dela? Sim. Vocês se tornaram amigas? Sim. É? Agora ela se mudou. Ou seja, você se colocou no lugar dela. Você então... teve uma empatia muito grande. Muito legal. Que bom. Ela deve ter ficado muito feliz de ter encontrado alguém assim, né? Que faz toda a diferença você ter alguém com quem trocar, né? Você ir para um lugar e se sentir de alguma maneira próximo, como a gente mostrou uma proteção, na questão das quem fotos. tá precisando. Tem um projeto que surgiu na década de 90 no Canadá, o doutor Fernando pode me ajudar, que é o seguinte, Raízes da Empatia. A ideia era colocar um bebê dentro de uma sala de aula com as crianças. E as crianças teriam que entender aquele bebê, por que ele chorava, do que ele precisava, que é um pouco tentar se colocar sem ter a fala, né? Quer dizer, essa empatia com o bebê. Começava a olhar, então aquilo semanalmente, aquelas crianças tinham uma experiência de 1 hora com aquilo ali, para ela poder se colocar nessa situação. Olha que interessante, ela pegou, né, na Universidade de McGill, no Canadá, um exemplo do que a gente tem de mais forte na nossa vida, que é o amor de uma mãe por uma criança. Né? A gente não brinca isso, a mãe pode ser a mãe de primeira viagem, mas o bebê chorou, fez uma carinha diferente, ela sabe exatamente o que o neném está sentindo. Porque a comunicação realmente não é verbal, o bebê não tem capacidade de retornar. Mas ela acerta, ela sabe se o bebê... Ela sabe se é choro de fome, se é choro de medo, se é birra. Só que, em vez de deixar só isso acontecer dentro de casa, a proposta foi levar o bebê para que as outras crianças... Porque
todo filhote é engraçadinho, né? Todo mundo gosta de filhote, quer seja de ser humano ou não, né? Então todas as crianças abaixam a guarda e começam a tentar entender. Quer dizer, um exercício para você pensar, por que esse bebê tá sentindo? Ele é bonitinho, então deixa eu me preocupar, né? E o que eles notaram depois de um ano é que essas crianças reduziram os problemas que tinham na hora do recreio, principalmente de bullying, né, da formação de grupos, o sucesso, assim, as notas das crianças também melhoraram, e isso aí está se espalhando pelo mundo. Tem que exercitar, então, né? Tem que exercitar. Carla é representante brasileira na Polônia no mês passado, num concurso de Miss Mundo Cadeirante. A Carla ficou em 4º lugar, além de ser jornalista, é atleta de tênis de mesa, ou seja, tem 1000 habilidades. E a Carla precisou fazer uma adaptação, porque a Carla, aos 17 anos, sofreu um acidente e acabou ficando tetraplégica e passou a ver o mundo, acredito eu, de uma maneira completamente diferente. Talvez eu nunca tivesse pensado em colocado no lugar de alguém que usasse uma cadeira de rodas. Olha, por incrível que pareça, era uma coisa que já me chamava muita atenção. Quando eu era criança, eu olhava para as pessoas cadeirantes e não entendia muito bem como aquilo funcionava. Quando a realidade passou para mim, né, eu tinha 17 anos, estava assim, começando a minha independência na vida, e tive um sangramento na medula que me deixou tetraplégica, porque eu não mexo as mãos, eu me tornei de novo dependente fisicamente. E aí foi um aprendizado, eu tive que reaprender a viver da forma com que eu estava naquele momento. E aí, para isso tudo, eu precisei de quê? De adaptações, eu preciso de adaptação para tudo, e para ter uma vida com qualidade, uma vida feliz que hoje eu tenho, graças à minha família, a Deus, meus amigos, enfim. E a sociedade, quando colabora com empatia. Porque, na verdade, você deve perceber que se as pessoas se colocassem no seu lugar mais vezes, outras facilidades você conseguiria, vocês todos que usam cadeiras de rodas, conseguiriam na vida. Com certeza, porque são exatamente esses direitos, uma rampa, uma vaga especial, são exatamente essas facilidades que permitem com que eu tenha uma vida comum igual à sua. Porque quando eu chego ali, por exemplo, às vezes a pessoa não entende, a vaga do carro é muito larga, aí vai e põe um carro do lado, uma moto, uma bicicleta, e eu preciso exatamente daquele espaço maior para poder abrir a porta, botar minha cadeira de rodas e sair. Então, se realmente as pessoas respeitarem esses direitos e essas conquistas da gente, a gente consegue ter uma vida comum e viver em sociedade. Cada um precisa de uma adaptação, né? A nossa é essa. E o legal é que você também consegue perceber não só as dificuldades, mas você também consegue perceber as capacidades, porque muita gente também olha para alguém que está na cadeira de roda como se não conseguisse resolver várias coisas que ela é capaz de fazer, né? A gente acabou de dizer, ela conquistou nesse fim de semana passada, né? Na Argentina, a primeira medalha de ouro individual em tênis de mesa. É muito bacana. A minha vida é meio maluca, né? Vai de Miss para tênis de mesa, para jornalista. Mas é assim, eu estou aberta a desafios mesmo. É uma coisa que eu realmente não me limito. Então, fui para a Argentina e competi. Eu sempre competia com atletas que tinham categoria maior que a minha, né? Que mexiam as mãos. E desta vez teve uma categoria teve uma competição da minha categoria. E eu tive a ajuda ali da galera torcendo para mim. O meu técnico que estava lá me deu várias dicas bacanas. Foi na Argentina? Foi. Eu tinha jogado com essa menina 3 vezes e eu já tinha perdido as 3, assim, há uns 2 anos anteriores. Então, foi realmente... Deixou pra ganhar na hora certa, na hora da medalha de ouro, nossa, exatamente. Então foi realmente assim, ela tava doida pra me vencer e eu tava mais ainda, né? Por isso que foi aquela euforia quando mais gostoso, né? Olha, esse rapaz aqui joga vôlei, futebol, não sei como ele é no tênis de mesa. Eu gosto. Você vai ter trabalho. Vou te colocar num desafio com ele, pode? Pode, só que desafia comigo mesmo. Só que assim, você vai ter que jogar em condições de igualdade com ela. Eu vou pedir para ela ajudar aqui, você coloca uma adaptação, não é isso? Essa aqui é a medalha. Eu trouxe a medalha, pediram para eu trazer. Isso, foi legal. Vamos mostrar, né? E aí, torneio de mesa adaptado, muito legal. Pode vir aqui, porque ela vai colocar... Como é o nome dela? É a Ana Paula. Oi, Ana Paula. Chega aqui, você vai ajudar aqui. Vamos chegando para cá, ó. Depois eu te devolvo sua medalha. Sim, vamos lá. Vem pra cá. Então, você vai ficar na cadeira, desse lado. Ela vai colocar a mesma adaptação na mão, né? Porque uma coisa que eu acho interessante é que ninguém percebe que eu não mexo as mãos. Eu acho que eu finjo muito bem. Nossa, quando você falou, eu realmente não percebi. Falei, mas ela tá mexendo perfeitamente. Pois é, não, eu não mexo, eu não fecho, não abro a mão, não fecho a mão. Então, e é isso que me torna, assim, eu ter essa dependência física, porque eu não tenho esse movimento de pinça.
Eu tenho até esse movimentinho aqui assim, ó, mas eu faço com o punho, tá vendo? E que você consegue, sei lá, abrir um zíper, abrir uma garrafa. Pode colocar nela, por favor. Isso. E aí, então eu preciso, pra segurar a raquete... No tênis de mesa você precisa desse movimento, né? Na verdade, preciso do movimento e é uma característica até da nossa categoria de não botar muito efeito na bolinha, exatamente por conta dessa dificuldade manual. Mas, enfim, a gente tem jeito para tudo, Então né? é uma batida mais seca, sem efeito. Essa luvinha aqui é uma luvinha, na verdade, que as pessoas usam para malhar, para segurar... peso, e aí a gente descobre outra utilidade. O que importa é você conseguir fazer a função. Que assim você consegue É a primeira vez que eu jogo de salto alto, de brinco, de... Nossa, poderosíssima. No estilo, né? Brincos compridos, tudo junto. Vai ganhar do Pasquim no estilo. Brincadeira, hein? Você tem que fazer igual a ela, ó. Vai passar. Põe como você põe pra ela. Só pra você sentir como é que é segurar com isso. Isso. Mas ele falou que ele é muito bom, que você pode... Tirou onda. Eu vou pegar o microfone pra te ajudar, que o Pasquinho... Vai lá. Tá aqui, faz. Ele tá em vantagem, né? Que eu estou sem a minha cadeira oficial aqui. Tem uma cadeira oficial, é? Correndo já. Não. Mas é pra ficar mais fácil pra você. Aí. Vai ver como começar, Que é muito importante. As minhas cuidadoras, elas me dão mesmo essa independência, porque elas me ajudam, elas são meus braços e minhas pernas. Então eu me sinto muito grata de ter essas pessoas me ajudando. E por causa delas que eu consigo ter uma vida independente e feliz, assim. Essa é super importante, porque senão o cuidador fica tolindo. E, na verdade, ele não tá ali pra te tolir, ele tá ali pra te liberar, né? Sim, não. Tem muita gente que faz isso, a família faz essa função. Então, realmente é uma adaptação. E a gente percebe, né, Fátima, a importância de uma Não aperta equipe... muito a mão dele, não. De uma equipe... de uma equipe multiprofissional. Geralmente é um terapeuta ocupacional que tem todos os acessos às estratégias para que ela possa, por exemplo, manusear o garfo e a faca, ou então, por exemplo, ter um desempenho adequado aqui no tênis de mesa. A bolinha. Quem começa? Tirar isso pra cá. Pode tirar esse pretinho aí aqui. Pode tirar? Aqui, Estragou sua Vai, raquete. Pasquim. Não enrola, hein? Não enrola. Vai, Pasquinho. A bola. Nossa, agora eu quero ver você. Aí dificultou pra ele, né? Ixi, Maria, já tá começando a me dar uns barulhos aqui. Caiu no seu 1 a campo. 0. 1-0 pra ela. 1 a 0. Placar, somos nós, Fátima. Ele sabe mesmo. Dando efeito aí. Sem efeito. Ele tá jogando a Vera. Eu tô a gandula. Ela começou devagar. Você que tá provocando a adversária. Pasquim, pra você não ficar muito 3. animado. Então, é o seguinte. Vamos a 5, hein? Eu não tenho muito efeito, mas eu botei um efeitinho por cima e você jogou a bola Ele pra já fora. perdeu. É estratégia. Às vezes as pessoas não sabem, mas no tênis de mesa a gente pensa muito. A gente tem que pensar nas estratégias. Por isso que eu fico assim na hora do jogo, assim, ó. Pra deixar o outro nervoso. Pra distrair. Ficar sabendo o que eu vou fazer. Aí. 4 a 0. Vai ser de 0 mesmo, pelo jeito. 5 a 0 elimina. Vai até 7 a 1, então. Não, ia 5 a ser 0 elimina. Não, a gente vai aproveitar, ela vai fazer o quinto ponto. Eu quero mostrar uma reportagem super bacana que uma parceira nossa fez. Deixa ela bater essa, olha.